Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, seção 10.5, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Encontre os vértices e os focos da elipse e esboce seu gráfico. 4x² mais y² igual a 16. Bom, então o objetivo aí do exercício é encontrar os vértices da elipse, os focos e fazer o seu gráfico. Então aqui temos a equação da elipse. A primeira coisa a se fazer é deixar ela na forma reduzida padrão, que é quando está igual a 1. Então a gente vai dividir toda a equação por 16. Então a gente vai ficar com 4x² dividido por 16 mais o y² dividido por 16 igual a 16 dividido por 16. Então, vamos ter aí a simplificação. Aqui o 4 simplifica com 16, aqui fica 4. Aqui permanece y² sobre 16. Aqui simplifica 16 com 16 e fica 1. Então, temos aí que a equação da elipse na forma reduzida padrão fica x² sobre 4 mais y² sobre 16 igual a 1. Agora, para a localização aí dos vértices e dos focos, a gente precisa analisar a equação e identificar onde está o semi-eixo maior. Analisando aqui, ó, a gente vê que o valor que divide a variável y, o 16, é maior que o valor que divide a variável x. Então, o semi-eixo maior está aí no eixo y, consequentemente, onde vai estar o vértice e o foco da elipse. Então, esse valor corresponde a A², que é o semi-eixo maior, e esse valor aqui corresponde a B², que é o semi-eixo menor. Então, agora que temos aí que o foco e o vértice está no eixo y, vamos falar da forma genérica de uma elipse para foco e vértice no eixo y, tá? Que seria da forma assim, ó, padrão x menos o x do centro, isso tudo elevado ao quadrado, dividido por b ao quadrado, né? Mais o y menos o y do centro, elevado ao quadrado, dividido aí por a², igual a 1. Aí vamos ter os vértices, tá? Vão ser aí, né? A elipse vai formar duas parábolas e a gente vai ter que os vértices vão estar em y. A gente vai ter que o vértice vai ser dado pelas condições do ponto o x do centro, tá? Aí o y do centro mais ou menos o valor do semi-eixo A, tá? Então a gente vai ter que os vértices tá aí, né? Aplicados em cima na direção do eixo y, tá? Eu sei que está esticado aí o semi-eixo maior paralelo ao eixo y, caso a elipse esteja deslocada aí, tá? Em relação ao centro. E temos que os focos, tá? Serão dados aí pela o x do centro. Aí vamos ter que é o y do centro e vai ser mais ou menos uma variável aí que é chamada de variável c. Essa variável c, ela está relacionada com a e b, tá? Onde essa variável c, ela é dada aí como a raiz quadrada de a² menos b², tá? E aí a gente tem o valor dessa variável c e aí a gente pode achar onde estão aí os focos. Então, para o nosso caso, né, a gente tem aí que o valor de a² vale 16. a² vale 16. Portanto, a vale a raiz quadrada de 16, a vale 4. b² a gente sabe que vale 4. Portanto, b, raiz quadrada de 4, b vale 2.
E aí a gente consegue calcular que C vai ser dado pela raiz quadrada de A ao quadrado menos o B ao quadrado. Ou seja, vamos ter aí 16 menos 4, temos aí raiz de 12, né? O 12 a gente pode fatorar, né? Ó, 2 fica 3, 3 fica 1, ou seja, isso é 2 quadrado vezes 3. A gente pode escrever isso aqui como raiz quadrada de 2 quadrado vezes 3. Quadrado simplifica com a raiz, a gente pode escrever aí que é 2 raiz de 3 o valor de C. Então, portanto, a gente tem o centro da nossa elipse, que é dado por XC, YC. Nesse caso, ó, não tem nada sendo subtraído ou somado ali para o x. Então, para zerar esse termo tem que ser 0, para zerar esse termo tem que ser 0. Então, o centro está aí na origem, em 0, 0. E aí a gente vai ter que os vértices, né, vão ser dados por XC, que é 0, tá? Aí, YC, que é 0, mais ou menos A, ou seja, mais ou menos o valor de A, que é 4. E vamos ter aí que os focos vão ser em XC, que é 0, tá? YC 0, mais ou menos C. Então, vai ficar mais ou menos aí o 2 raiz de 3. Então, temos aí os vértices e os focos. Agora, vamos usar o esboço do gráfico, tá? Então, para fazer o esboço, vamos aí representar o eixo Y, o eixo X, tá? X e Y. Aí a gente começa marcando a elipse com o centro. O centro está em 0, 0, tá? Aí a gente tem marcando os semi-eixos, né? A partir do centro, o semi-eixo maior é 4. Então, é 4 para cima, tá? 4 unidades ali para cima e 4 unidades aí para baixo, que são onde estão os vértices, tá? A gente tem lá, ó, um vértice aqui em 0 e 4, né? E temos aqui o outro vértice em 0 e menos 4, tá? Então, achamos aí o centro, os dois vértices, e agora a gente coloca o valor do semi-eixo menor, que é o B, 2. A partir do centro, 2 unidades aí para cada lado. Então, 2 para cá, 2 para cá, que é o semi-eixo menor. Então, aqui seria o 2 e aqui seria o menos 2. Com esses 4 pontos aqui, os dois vértices e esses 2 pontos aqui do semi-eixo, a gente traça a elipse. Aí está a elipse. E os focos a gente tem aí que é 0 mais ou menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 vezes 2, a gente tem aí aproximadamente 3,4, tá? Então, a gente tem aqui, ó, aqui é o 4, a gente tem o foco aqui, tá? Vou marcar aqui, ó, que seria o ponto de 0 e mais 2 raiz de 3. Vamos falar que é o foco 1. E aqui embaixo, vamos falar que é o foco 2, que é 0 menos 2 raiz de 3, tá? A gente tem aí. Aí as medidas, né? Essa relação aqui mostrando para você que o valor de C, que é essa medida, se a gente colocar aqui, ó, a gente tem essa medida aqui do centro até lá, né? Onde está aí o centro da elipse, nesse caso 0, 0, até chegar no foco, vale C. Aí a gente tem que a medida aqui do semi-eixo menor vale B. E a distância daqui até aqui é o A. E aí, quando a gente pega esse A aqui, a gente escorrega ele até se juntar ali no B, tá? Então, a gente pega essa reta aqui, ó, que seria o A, e vai descendo ela até se encontrar no B. Essa medida é A.
Então, aqui a gente tem o triângulo retângulo, né? Relacionando aí o semi-eixo maior com o semi-eixo menor e onde vai estar o foco da elipse. Então, temos aí que esse é o esboço da elipse, os focos e os vértices determinados. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!